dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos terminando a leitura do capítulo 17 de Provérbios e tem sido um tempo muito precioso o estudo de Provérbios e a leitura sistemática e devagar de cada texto e tirar lições importantes para a nossa vida através da palavra de Deus. A leitura bíblica de hoje vai dos versos 26 ao 28 e diz assim a palavra do Senhor: Não é bom punir o justo, nem ferir aos nobres por causa da sua retidão. Refreia as suas palavras aquele que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. Existem algumas realidades que, infelizmente, pervertem a palavra de Deus no mundo de injustiça que estamos inseridos. Uma pessoa reta, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que trilha o seu caminho no caminho da retidão, deveria receber honra pelos seus méritos. Mas a palavra de Deus, quando diz assim, não é bom punir ao justo, nem ferir aos nobres por causa da sua retidão, é porque, infelizmente, vivemos num sistema. E o sistema que rege esse mundo é mau. O sistema desse mundo é corrompido. O sistema desse mundo é marcado pelo pecado. E na realidade do mundo em que vivemos, aqueles que são retos, aqueles que fazem as coisas com correção não são valorizados, porque os interesses escusos, eles não combinam com retidão. Eu tenho dito que se porventura a gente tomasse um chá de honestidade, o Brasil seria o melhor país do mundo para se viver. Se a gente resolvesse todo mundo viver apenas como fruto do seu trabalho, o Brasil seria um país maravilhoso, porque nós eliminaríamos uma série de desmandos e, com isso, nós teríamos recursos suficientes para atender a todas as demandas da nossa população. Mas, infelizmente, a retidão não é uma virtude muito presente na nossa sociedade. Pelo contrário, quem é reto acaba sendo punido. E é isso que nós temos visto acontecer, infelizmente, é isso que temos visto acontecer com abundância em nosso tempo. Mas o segundo conceito que aprendemos nesse texto da palavra de Deus é o cuidado que devemos ter com aquilo que falamos. Porque diz o texto que aquele que sabe o que diz, aquele que tem entendimento, ele é cuidadoso nas suas palavras. Aquele que sabe exatamente o que falar, ele é sereno, ele não fala tagarelice, ele não sai aí falando daquilo que não sabe. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem conhece refreia a sua língua. Quem possui o conhecimento, ele refreia a sua língua. Porque o homem de entendimento é de espírito sereno. Quando a gente vê uma pessoa muito tagarela, uma pessoa falando demais, se metendo naquilo que não sabe, e aí o tagarela, ele tem opinião sobre tudo. Ele é especialista em todos os assuntos. E aí fala um monte de bobagem. Enquanto isso, a Bíblia diz que até o tolo, estando calado, é tido por sábio. E o que cerra os seus lábios, por entendido. Por isso, o conceito da palavra de Deus é: ouça mais
e fale menos. Se você tem dúvida a respeito de qualquer assunto, ao invés de falar, pergunte. Ao invés de expor opinião sem certeza, busque conhecer primeiro. E aí, quando você conhece, numa determinada discussão, você tem consciência daquilo que é certo, você não precisa nem emitir a sua opinião, porque o erro não vai te afetar, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Por isso a Bíblia diz que quando a gente tem conhecimento, a gente deixa de ser tagarela. A gente simplesmente ouve e isso não afeta a nossa vida. Mas quando a gente é tolo, a gente quer falar, a gente quer emitir opinião, a gente quer discutir, a gente quer argumentar. E quando a gente vê alguém argumentando demais e falando demais, a gente já fica com o pé atrás. Porque fala o que não deve, fala demais e isso acaba sendo um prejuízo para a sua própria vida. Diz o texto da palavra de Deus que até o tolo, estando calado, ele é admirado. Puxa, fulano, até o tolo. Então, querido, refreia a sua língua. Diz a palavra de Deus lá na carta de Tiago que a língua é um órgão pequeno, mas que é capaz de incendiar uma relação. E o texto usa a língua como um pequeno fogo que é capaz de incendiar um bosque. E quantas vezes somos incendiados por causa exatamente de falarmos coisas inadequadas. Então, 2 conselhos para nós nesta manhã, um no verso 26 e o outro nos versos 27 e 28. Que Deus nos ajude para que sejamos sensatos e joguemos fora toda a tolice na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelos conselhos tão importantes que recebemos nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a termos serenidade nas nossas palavras e, quando possível, que a gente saiba ouvir mais e falar menos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?